O Flow é isso. Ele leva, às vezes, um cara que é uma autoridade naquilo que faz, tem muita presença na internet e consegue fazer dessa conversa algo divertido. Eu tanto não tenho nicho quanto eu não tenho roteiro. Não sei se você vê aqui na mesa, não tem nada, não tem um papel sobre nada. Eu quero perguntar coisas que você vai no Google e não acha. Porque as pessoas vêm pelo conteúdo, não vêm por um cara que é famoso ou porque ele fez um hit de sucesso. A gente parte da premissa de que cada convidado tem uma história interessante para contar. O problema é que nós camuflamos o comunicador a partir de vários pontos de vista. Se eu pudesse ter um estúdio lindo, maravilhoso, só meu, etc., talvez eu teria, nem sei se é uma pretensão. Mas não é o caso. Então, hoje também, de novo, na linha do relacionamento, o estúdio que a gente usa hoje é emprestado, precisa realmente economizar, né? Porque tudo custa. Quando eu consegui aqui encontrar o estúdio, né, que é o Box 404, eu não sabia nada de edição, de vídeo, não sabia nada disso. Mas eu queria fazer um projeto. E a nossa ideia era justamente desvincular esse aspecto da medicina e mostrar para as pessoas que a gente pode ser interessante justamente pela essência e não pela profissão que a gente exerce. O Ela Podcast é uma plataforma, eles é que me convidaram. Né? Eles que vieram e falaram, pô, Dericão, a gente está aqui fazendo eles têm vários podcasts, né? vários conteúdos, né? E não tinha esse conteúdo de falar sobre música, falar sobre as coisas, né, da vida e tal. E com uma pessoa que já tem um nome, que tem uma certa projeção e tal. Então, uniu vários combos, né, num produto só. A ideia da criação e a oferta do podcast de modo gratuito é simplesmente como uma ação do benefício da população. Benefício social mesmo, porque as pessoas possam vir até o nosso estúdio, ter uma oportunidade de fazer uma gravação profissional com bastante qualidade dentro de um estúdio profissional. E também despertar interesses, despertar assuntos, despertar pessoas que possam estar levando a sua mensagem às suas comunidades nos mais diversos assuntos. O Podcamp surgiu uma iniciativa do nosso presidente Elias Tavares, onde ele, desde que ele assumiu aqui a empresa, ele trouxe para a gente uma pesquisa dizendo que o Brasil é um dos países que mais consome podcasts e o estado de São Paulo também é um estado que produz muito podcast. E ele trouxe essa iniciativa para que a gente pudesse criar o podcast municipal e com uso compartilhado entre a população e a cidade e a própria prefeitura, a própria municipalidade. 3, 2, 1... Estamos no ar, galera! O caramelo está no ar. Estamos no A gente fala de conteúdo corporativo, que é um conteúdo às vezes pesado, técnico, mas a gente consegue atingir muito mais pessoas, eventualmente, por causa do formato, que é um formato informal. Fora de Série é uma plataforma de conteúdo que tem como ideia principal trazer histórias de pessoas, de empreendedores, de empresários, de executivos, para compartilhar suas histórias com outras pessoas. Ele é diferente de um podcast de um influenciador, é diferente de um podcast jornalístico. O intuito ali é você compartilhar conhecimento, mas em vez de estar assinado, né, por alguém, uma empresa de mídia ou uma pessoa de mídia, ele está assinado por uma empresa. Você tem como forma de ensino, você tem como forma de conscientização, você tem como forma de treinamento. Tem empresas que usam o podcast para fazer treinamentos internos. Então, veja a infinidade de coisas que pode ser abordada num podcast, né? Os respondentes da pesquisa consomem podcast por quê?
22% colhe insights para a carreira profissional, 19,5% como fonte de estudo, 29% para ficar por dentro das informações cotidianas e 29,5% para entretenimento. A gente nunca tem uma pauta fechada, porque às vezes isso acontece muito no jornalismo, né? De, vamos já com essa pauta, com essas perguntas, vamos focar nisso, porque é um pouco restrito. A gente já tem uma pauta para falar sobre isso. No podcast, como uma conversa de 1h30, 2 horas, a gente não precisa, sabe? A gente pode ter uma conversa mais à vontade. O Brasil tem muito forte, de fato, aqui o que a gente tem de mais forte são os podcasts de entrevista e os mesacasts. Por que eu acho que isso acontece? Porque nós temos muito essa tradição de conversa de boteco. É uma entrevista online feita via Zoom, né? Mas que a gente já começa o processo de edição a partir da gravação para ganhar tempo, porque aqui a gente grava em média 60 entrevistas por mês, né? Então você tem que ser ágil e na edição. Ela é um estúdio profissional, ela tem capacidade para acolher 4 pessoas gravando, são 4 microfones profissionais, tem 3 câmeras, 2 na lateral e 1 na central, com câmeras de altíssima resolução, então a qualidade da gravação fica muito boa, o estúdio é todo acústico, preparado, né, com equipamentos novos, tudo próprio para esse tipo de trabalho. Tem uma televisão onde você pode projetar seus logotipos, o logotipo do Podcamp, o logotipo da IMA está sempre projetado ali, e você pode fazer o agendamento através da internet no site podcamp.ima.sp.gov.br e você faz o agendamento, ele é gratuito, você tem até 1 hora de gravação, as agendas são de 2 em 2 horas e você tem até 1 hora para gravar o seu material, o seu podcast. Ao final da gravação, os arquivos são transferidos para um link e aí você recebe um acesso a esse link, você baixa o seu arquivo e você mesmo produz a sua edição. Você edita da forma e distribui como você preferir. Na nossa equipe hoje tem um videomaker, que é o cara que opera toda a mesa de vídeo, alterna as falas e as imagens, dependendo de quem está falando no videocast. Tem toda a parte de produção, que cuida da agenda dos convidados, o network, enfim, para encaixar as datas certinho, de como, inclusive, fazendo a comunicação, no caso do Critique participando de eventos, organizar tudo, toda a parte de alocação de recursos, infraestrutura, logística para poder movimentar o programa. Para fazer o podcast, acho que não precisa de muita parafernália, né? Essa é uma vantagem. Claro, se você quer captar também o vídeo, você precisa de uma câmera, depende muito do nível de sofisticação, mas eu diria que para ficar bem feito o podcast em áudio, né, que é a origem, o grande cuidado é com o microfone, tá? E principalmente o microfone de quem vai apresentar. Houve um barateamento do instrumental técnico. Então, antes, para produzir um podcast, você precisava de uma mesa de áudio, de um microfone com melhor qualidade, de um computador com software de edição. Hoje, você tem softwares gratuitos, as máquinas, houve um barateamento, você pode fazer até no próprio celular. Então, isso também facilitou o conceito de democratização. Porém, não significa que nós tenhamos ganho em qualidade. Nós ganhamos em volume. É impressionante o volume de contatos, assim, semanalmente, de assessoria de imprensa, assim, e o Fora de Série é pequeno, de novo, reforçando que o Fora de Série é pequeno, é 1 por dia, assim, 1 contato por dia, uma assessoria por dia. E aí você atende uma assessoria, ela vai trazer o menu dela e outras pessoas, então chove assessoria. Eu não tenho uma produção que vá... Eu deveria ter, né? Não tenho. O próximo passo talvez seja criar um staff mínimo de ter uma pessoa que eu falo assim, eu quero entrevistar fulano, e ela vai lá, a pessoa vai lá e liga e faz um convite formal e tal, não sei o quê. Hoje já foi um pouco melhor, assim, essa questão de convidado, mas tem uma dificuldade e eu comecei a perceber que começa a fluir um pouco melhor quando um cara vê que o concorrente dele veio ou que um amigo muito próximo dele veio.
dados da pesquisa, 45% acredita que os podcasters precisam ter formação acadêmica em comunicação. 55% acha que não é necessário. Eu, como jornalista, deveria ser a primeira a defender que podcast só pode ser feito por jornalista ou por comunicador formado. Mas eu não defendo, não acho que é isso. Depende de que podcast você vai fazer. Hoje a gente fala muito em liberdade de expressão, né? Então, tem que manter um certo bom senso naquilo que você vai falar, né? Eu acho que isso nem é questão de veicular a tua informação, o teu conteúdo e mascarar, mas é questão de bom senso mesmo. E tem tudo isso. E tem os podcasts que o pessoal faz, que é o podcast fake que a gente fala. Né? Que é, o pessoal quer só fazer aquela gravação num ambiente de podcast e aí para pegar aquelas pílulazinhas e soltar em rede social. A pretexto de uma liberdade de expressão, as pessoas atacam umas às outras e estimulam processos violentos. Acho que, do ponto de vista prático, um professor de química que queira montar a sua aula e colocar um conteúdo em podcast para os seus alunos, não vejo problema. Não vejo problema que um morador de uma comunidade carente produza um podcast falando sobre as necessidades do seu espaço. Mas a questão do bom senso e a ética são fundamentais para qualquer comunicador. E isso não envolve necessariamente a formação. Claro, se puder ter uma formação, melhor. Mas eu não acho que ela seja fundamental.